Minha gente, eu tô até aqui, ó, eu tô eufórica, emocionada com o que eu tô encontrando aqui de digibúndio, de conteúdo, garoto. Que é isso? Encontrei, né, ou reencontrei o Jean Elan, e o cara, ele conta umas coisas muito interessantes da história de Jesus, daquela época e tal, o que rolou ali. É mais uma face da verdade, né? Mais um lado oculto que a gente pode ter acesso por uma pessoa que leu os livros apócrifos, que teve acesso, que consegue explicar a história e as raízes das coisas. E com tudo que a gente já leu, né? Eu e vocês, né? E tudo aquilo que a gente já teve acesso por outras fontes, as informações muitas vezes não batem, mas não precisa bater. Quem é que disse que tem que bater uma coisa com a outra, meu Deus do céu? E aí fica aqui a reflexão, que eu acabei de ouvir ele falar, né? Que na época que Jesus morreu, que ele ressuscitou, ele voltou para Maria Madalena, né? Ele foi para Saulo, que se tornou que era Paulo, né? Que depois virou, acho que é Paulo de Tarso, alguma coisa assim. E o Paulo de Tarso, ele acabou adulterando o Jesus, transformando Jesus num super-herói. Mas ele procurou Maria Madalena também para que ela reunisse ali o pessoal, que era um pessoal que era discípulo de Cristo também, mas era discípulo, não era apóstolo. E esse pessoal tinha um conhecimento assim de escrever, de ler, de escrever, porque os apóstolos, pelo que ele narra, não tinham. Então, o que tinha resumidamente assim no pedido, né, quando Jesus fala com Maria Madalena? Olha, eu quero que vocês se reúnam e façam isso, aquilo. Peraí. Tem uma coisa no meu olho, minha gente. Eu quero que vocês se reúnam, isso e aquilo. E por quê? Para chegar nos buscadores, porque os buscadores da verdade, eles buscam e um dia encontrarão. E no dia que encontrarem, eles não vão se alegrar. Eles vão ficar em estado de estupefação, eles vão ficar estupefatos com o que verão sobre a verdade da existência. Passado um pouco esse estado de estupefação, que seria que essa loucura que a gente entra quando abre a mente, quebra dogma e tudo mais, que a gente acha que é uma coisa, quando a realidade se apresenta é outra, né? Depois, passado esse estado de loucura, estupefação, né, de choque com a realidade, com a verdade, eles a acomodarão e aí sim eles entrarão na jornada do espírito, digamos assim, colocando nas minhas palavras. Então, assim, eu tô assim, super encantada. Eu acho que pessoas como a gente só confirma, né, conforme a gente vai aprofundando, encontrando pessoas legais que conhecem mesmo para valer as coisas. A gente confirma que nós somos buscadores legais da verdade, que nós não podemos parar e nos acomodar num nível tal, só porque a gente avançou muito, vou ficar aqui julgando os outros. Não, a gente não chegou. Quando a gente acha que um livro traz todas as respostas, a gente não chegou, né? E também não adianta só ficar lendo o livro e se entupindo de conhecimento, porque você tem que conjugar isso com o teu... tem que acomodar com o teu emocional vai responder muito ao relacional, as experiências de julgamento, de que aquilo que você rejeita, aquilo que você critica, aquilo que você julga, vai gerar um estado negativo dentro de você, e as relações fazem isso, o tempo todo cutucam a gente, por isso a gente escolhe não se relacionar muitas vezes. E essas memórias de negatividades geradas pela gente mesmo, pelo nosso estado reativo, nosso estado julgador e crítico e arrogante, elas ficam todas armazenadas, gerando novas vindas para a Terra automáticas. A gente só vai sair da Terra quando a gente chegar num lugar de me limpei. Eu não tenho mais ressonância com as negatividades, eu já não gero mais aquelas negatividades. Por isso que é legal trabalhar com limpeza de memória, trabalhar com vida passada, trabalhar com esse campo inconsciente, que a chance que você tem de conseguir sair dos seus estados de ego camuflado que geram essas negatividades, sem que você perceba, é maior. Gente, eu tô assim, eu tô até agitada por dentro, aquele agito positivo de quando você começa a encontrar um negócio porque eu amo, né? A gente ama, né? Esse conhecimento é o que a gente gosta.
Então eu cheguei, depois que eu li, acho que eu já falei para vocês, depois que eu li o livro de Enoque, eu já falei isso, eu não sei se foi para vocês em algum vídeo ou se foi pro grupo de médiums. Depois que eu li o livro de Enoque, por mais que eu não tenha o entendimento do livro, eu li, sabe? Eu comprei no Kindle, eu li todas as noites. Eu intercalei algumas noites porque é uma leitura um pouco cansativa, porque é tipo Revelação Apocalipse, né? Mas Enoque é daquela galera lá de Noé. Isso explicado pelo Jean Valjean, tá? Ele é daquela época de Noé. Então, ele é ainda mais importante do que o próprio Messias, digamos assim. Porque ele que disse que o Messias viria, e ele estava numa época, e ele disse... Os anjos iam cair, que não sei o que você lê o livro de Enoque, é tudo... Então, eu fui levado lá para o lado norte, e os portais do norte se abriram, e eu ouvi uma voz que disse, tarará, Enoque, vai cair a lava do vulcão, o fogo chamejante, o enxofre e não sei o que virá, e sobre os filhos de lá. E então, fulano, beltrano, ciclano, que são vários nomes no livro de Enoque, muitos nomes, até por isso que eu li o livro de Enoque. Os anúncios são feitos do nome, ele dá nome aos bois. Tudo bem que a gente não entende porra nenhuma, porque a gente nem tem acesso à biblioteca, aos livros, porque foram todos manipulados, escondidos, jogados fora, queimados ou... escondidos literalmente, a gente nem sabe confirmar quem é quem ali, até porque uma grande parte ali é astral, ficou no astral, né, governando pelo astral, e com certeza ali tinham muitas naves, um conhecimento assim que o próprio livro de Enoque já vem pra gente, e você dá a entender que aquilo ali era uma nave, que aquilo ali era um lugar que pegavam ele e viajavam para outro lugar, então só com uma nave você podia fazer isso, né, que não cabe nos conhecimentos espíritas, kardecistas, por exemplo. Então, assim, quando eu li esse livro, e agora ouvindo o Jean Valjean falando sobre Enoque, né, como sendo uma figura importantíssima, eu pensei, será que não foi quando eu li o livro de Enoque que abriu essa porta para eu conseguir ouvir as informações do Jean de uma maneira mais aberta? Porque a minha empolgação, gente, é como se eu tivesse encontrado uma boa parte da verdade, sabe? É claro que não comporta mais o meu ser achar que encontrei a verdade completa, né? Porque não vai existir tal coisa, a gente nem tem que querer essa formatação. Mas que meu cérebro tá, cheio de sinapses e que alegria, poder pensar coisas novas, finalmente alguém, e eu tô no momento, sabe? Legal para isso, e, enfim. Mas eu acho que eu ter chegado no livro de Enoque também já tem a parte antes de eu ter chegado no livro de Enoque, que me foi dito que eu estou trabalhando a partir daquele momento que me foi revelado, que eu estaria trabalhando com um demônio. E aí eu recebi o nome desse demônio, que foi feito no astral, uma pesquisa de quem poderia me ajudar numa determinada camada de trabalho, para que eu não adoecesse para trabalhar, para que eu pudesse dar mais conta de trabalhos mais fortes e tal. E foi se apresentado esse demônio, apresentou-se pelo nome, fui pesquisar sobre ele e eu fui avisada que estaria no livro de Enoque, e que eu deveria ler o livro de Enoque para poder me afinar à energia dele. E pesquisando sobre esse demônio que trabalha comigo hoje, né, eu tive que primeiro derrubar mais alguns dogmas sobre o que é o demônio, que é isso, eu vou trabalhar com o demônio, o que é isso, meu Deus, já não basta Exu, minha gente, agora é uma novidade também atrás da outra. Minha filha, você está pronta. Você vai ter esse choque que a verdade para os buscadores, quando ela se apresenta, ela é estupefata. Então é isso, a gente fica assim, demônio, Exu, é nave, todo mundo é extraterrestre, então eles já estão entre nós, o pessoal está esperando a nave de Sofia, mas peraí, nave de Sofia, mas não era Jesus? Pois é, criatura de Deus, e Javé quem era? Não era Jeová, mas Jeová não existe, e quem era Javé? Javé existe, Javé, que projeto era esse?
Caceta, nem te conto, garota. Então, gente, ele até falou bom, aí fechando essa história do demônio, eu entrei no livro de Enoque. No que eu entrei no livro de Enoque, eu entrei e fui pesquisando sobre esse demônio em paralelo, né? E eu descobri que é um demônio, quer dizer, parte me foi revelada, né, dele mesmo, que ele é um demônio que já trabalhou comigo, ou que já me conheceu, não trabalhou comigo não. Ele já cruzou comigo na época da Mesopotâmia, quando eu estava encarnada na Mesopotâmia, que não acessei essa vida, tá? E rolaram os batuques lá, e ele falou que eu não era flor que se cheire, não. Falou que eu não sou uma pessoa tranquila, não. Que isso aí é só daí, deixa ela comigo. Eu conheço ela, vamos nessa. E aí, pesquisando sobre ele, pelo nome dele, nas histórias, né, dando um Google, indo lá no YouTube, não sei o quê, eu vi que ele é um demônio, claro, especialista em magia, de magia, abrir portal através de espelhos, né? É uma coisa que chegou para mim muito ali, numa época que eu comecei a sonhar que eu saía do espelho, entrava no espelho, saía do espelho. Aí, porra, que espelho é esse, meu? Ah, espelho é portal. Puta, espelho é portal. Até eu entender que espelho era portal. Bom, beleza. E ele tem essa especialidade vamos dizer assim, ele é especialista nessa coisa de magia através dos espelhos, tá? E agora me caiu um insight aqui. Não vou compartilhar com vocês não, que depois eu vou pensar sobre isso, mas me veio um insight aqui sobre essa coisa de magia com espelho e tal. E ele também é especialista, sabem o quê? Astrologia. Vocês sabem que naquela época a ciência, que era considerada ciência, era a astrologia, ou a leitura dos astros, as pessoas se localizavam muito, faziam previsões através desse estudo. E hoje a gente sabe que é uma coisa que está aí, que a gente não tem nem que se esforçar muito, que é só dar um peido, achou um astrólogo, né? E não precisa nem, é só dar um peido, achou um vídeo que fala sobre todo o seu mapa astral no YouTube. Então, você tem esse acesso fácil à astrologia. Hoje, né, tudo vem muito pronto, mas naquela época era algo que as pessoas chamavam a pessoa para consultar, era algo muito especial, era algo que as pessoas realmente levavam fé e era valorizado de uma maneira sagrada, digamos assim. Então, esse é um demônio que sabe muito, manja muito dessa coisa de astrologia, o estudo dos astros, e para ele é muito importante essa parte. E eu, Daphne, tenho muitas histórias que se cruzam com magia de espelho. Não porque eu use, me chega, sabe quando chega, que é um negócio que é de cima para baixo, que é uma coisa que está no meu campo, né? Pessoas que fazem magia para mim, magia com espelho, que me acessam através do espelho, cansaram de tentar me acessar através do espelho, e é um negócio que não adianta, que você não vai me pegar, porque sempre aparece um entendimento sobre aquilo, uma importância de prestar atenção nessa coisa do espelho, né? Quando eu era pequena mesmo, eu tinha antes dos meus 7 anos, a minha mãe, eu me lembro até hoje que ela acordava gritando muito, vendo seres saindo do espelho. Era um espelho que eles tinham comprado não sei aonde, tiveram que jogar fora. O entendimento foi esse: vamos embora jogar fora isso aqui. Meu pai era testemunha de Jeová e eles acreditam, né, que podem ter objetos que entram através do próprio objeto, a energia da pessoa. Isso eles acreditam, que através da televisão entra na tua casa, são conhecimentos que você não pode descartar. Legal. Então, a minha mãe acordava aterrorizada com aquele espelho, e o meu pai, quando se ligou, eles foram jogar fora o espelho, tiraram da casa, deram um fim no espelho e o negócio parou. Mas enquanto o espelho estava lá em casa, teve um dia que eu e a minha irmã, a gente estava brincando, andando no corredor, e tinha um quarto no corredor. Um quarto que meu pai colocava umas coisas dele, e eu olhei, o quarto estava escuro, com a luz apagada, e eu olhei assim, eu vi uma guitarra flutuando no ar, e uma imagem de Maria passando no ar também, assim. Cara, eu sei que eu estava em movimento, e eu e a minha irmã correndo uma da outra, e a gente automaticamente, sem se falar, já estava parada olhando para dentro do quarto, tanto eu quanto ela.
E eu olhei aquela imagem andando, a imagem de Maria andando também, a guitarra indo na frente, a imagem de Maria indo atrás, e ainda haviam mais imagens depois. Só que eu olhei para minha irmã e falei, você tá vendo isso? Ela falou na mesma hora, você tá vendo isso? Aí eu falei, caraca. E aí a gente se deu conta que nós duas vimos a mesma coisa. E a gente foi contar para minha mãe, pai, a gente viu aqui, eu vi uma guitarra andando, eu também. Eu vi uma guitarra passando assim, aí depois veio a imagem de Maria, eu também vi. Então, tipo, aquele espelho, ele bagunçou totalmente a energia da casa. Entrou um pessoal ali bem, sinistro ali. Bom, então tudo isso para dizer que eu já tenho outras experiências com espelho. Peraí, filhinho, não chega aqui não, que a mamãe tá fazendo vídeo. Que comprovam que, além de que magia do espelho existe, e qualquer um deve saber disso, deve se prevenir, prestar atenção, no meu campo esse negócio é importante, porque no momento em que você tem uma magia forte, você tem uma especialidade magística ou alguma coisa ali, uma força ali naquele jeito de fazer magia ou aquele tipo de magia, aquilo não vai sair, aquilo ali, pelo contrário, vai se apresentar para você repetidamente, para que você possa justamente pegar um caminho que facilite a sua vida na Terra, né? Que facilite o seu despertar, que facilite o trabalho que você tem para fazer, a semente que você vem para gerar de dentro para fora. Então, enfim, fora as outras coisas que chegaram para mim de gente que está mal intencionada em relação a mim, né? Que sempre tem. E essas pessoas me acessam pelo espelho. Elas mesmas fazem a magia do espelho também. Então, eu sempre acabo descobrindo através de sonhos ou de outras pessoas que me contam. Então, é uma coisa assim bem interessante, que espelho é portal, e é uma coisa muito legal de você saber fazer, ou pelo menos se aproximar desse conhecimento, porque ele te leva aos lugares, né? Ele te leva aos lugares. Ao mesmo tempo que as trevas podem usar para chegar nos lugares para fazer merda, nós que trabalhamos para a luz podemos chegar em lugares para fazer o que é positivo, pular, fazer literalmente buracos interdimensionais e interespaciais, enfim, com o espelho. Então, esse demônio tem especialidade em espelho e ele tem especialidade em astrologia. Claro que ele deve trabalhar, obviamente, com outras coisas, isso são apenas instrumentos de trabalho para ajudar na localização, no radar, no desenvolvimento, na leitura. É um demônio que atua muito nessa parte do psicológico, né, da inteligência, da entrada na inteligência da mente. Então tem tudo a ver com o meu campo. Nunca eles encontrariam alguém que estivesse solto, sem haver, né, igual Exu, igual Caboclo. Todos eles estão conectados à sua energia ou eles são você em outro lugar. Então todo mundo que trabalha com a gente trabalha porque dá para trabalhar e porque tem ali pontos a complementar ou a agregar no nosso trabalho, tá? Então é isso, cara. Achei sensacional. Obviamente, todas as histórias que o Jean conta não vão confirmar o livro Cartas de Cristo, né? Então eu não tenho problema em abrir mão de acreditar no livro Cartas de Cristo, porque nada vai tirar o fato de que o livro é um livraço, que me fez muito bem, me faz muito bem. Vira e mexe, recorrerei à sabedoria dele pelo que me passa internamente, a força que me gera. Me gera muita força, tem uma egrégora de luz ali, então não vejo problema. É só a gente não se apegar a nada, né? Isso é treino, né? E isso é uma das camadas dessa estupefação gerada no buscador espiritual, no buscador da verdade, né? Os buscadores da verdade ficarão estupefatos quando encontrarem a verdade. A verdade vai se revelando em camadas, e a principal verdade é que não tem a verdade absoluta. Então você já fica como? Solto dentro da sua própria mente, né? E você tem que abrir mão da sua própria necessidade de se apegar a alguma coisa para fingir que está tudo bem. Isso já causa uma estupefação em quem está despertando inicialmente, para os iniciantes, né? Quem está ainda muito cheio de problema relacionado à mente dura de dogma, tá? E em contrapartida você encontra, legal que você consegue encontrar pessoas que têm a mente religiosa, ou seja, dogmática, que estão dentro de religião, porque tem a busca pelo Pai, tem essa necessidade
né, de ter um refúgio, né, no meio ao caos, mas você encontra nessas pessoas uma abertura. Elas conseguem falar sobre extraterrestre, elas conseguem respeitar você pelas coisas que você acredita, elas escutam e não julgam, né? Elas deixam em aberto, mas voltam para a realidade delas. Eu acho também que isso existe muito e elas estão dentro das religiões, né? São poucas, né? Mas juntam uma aqui, uma ali, perto da Terra, que é quase ninguém que desperta, né? Essas pessoas acaba sendo bastante gente. E dentro do livro Cartas de Cristo, uma das coisas que Cristo fala, que, né, o Cristo como sendo consciência crística, dentro daquilo que a gente acredita como um estado consciencial crístico, que seria um estado, vamos botar assim, primordial, né, para onde a gente vai retornar, que é para onde Jesus retornou. É um estado de sabedoria, um estado consciencial mais crístico, é o que se chama crístico. Jesus Cristo, eu já sabia que ele nunca tinha sido chamado de Cristo, nunca existiu Jesus Cristo, é apenas Jesus, né? Yeshua, ou os nomes que deram, mas são em decorrência do nome Jesus. E quando ele morreu, para não encontrarem o corpo dele, ele pediu para um amigo, que seria o José de Arimateia, e esse José de Arimateia é citado pelo Jean-Van Oelan, em alguns momentos ali, em alguns lugares que ele fala, como sendo um cara que realmente investiu em Jesus de N formas, porque ele tinha muito dinheiro para a época, ele tinha negócios e ele entendia José morreu, depois que o José morreu, o José de Arimateia acabou ajudando Maria, né, em relação ao que fazer com Jesus, que já era um jovem rebelde, no sentido de fazia perguntas fora de época, fora de lugar, umas perguntas que, ele prestava atenção nas minuciosidades dos discursos dos donos da lei, e ele entrava ali e falava, mas quem era esse cara, né? Enfim, então assim, algumas informações vão se cruzando e a gente que abra a nossa mente e não fique louco no meio dessas informações. É excitante ter essa quantidade de informações. A única coisa que tem que acontecer é que você precisa se limpar suas memórias, essa sujeira toda de conexões que você tem, que você traz, que é normal que a gente traz, começar a limpar através de lugares e pessoas que tenham realmente, que não sejam charlatães, que não sejam pessoas que até não estão fazendo de maldade, estão fazendo porque estão enganadas, né? Então você tem que ter essa capacidade de discernimento, porque em algumas armadilhas você vai cair, mas que você tem que começar a não se jogar no colo das pessoas, ou também não desconfiar tanto ao ponto de só conseguir olhar para a sua crença limitante, que é pautada em desconfiança. Então você vai ter que encontrar no caminho esse lugar de essa pessoa que está falando, ela me parece coerente, ela me parece confiável, ela me passa um negócio, né? E como é que é a vida dela? E hoje, com a internet, você tem condições de assistir várias formas de expressão da mesma pessoa, vários discursos sendo narrados em tempos diferentes, e você vai percebendo, sabe? Se essa pessoa é uma pessoa dentre aqueles que apareceriam falando de luz e não sendo a luz, né? Mas falando da luz, estando convencido de que é a luz. As pessoas enganam muito, até elas mesmas, porque elas estão em estado de fascínio. Então, elas estão sendo subjugadas. Gente, tem que se limpar muito, e a limpeza não tem fim, sabe? A limpeza, ela é principalmente de dentro para fora, por isso que ela tem que ser não só espiritual, mas consciencial, de mente, coração, de emoção. Você precisa conhecer os teus pontos fracos e, de fato, as suas armadilhas inconscientes. Esse é o pulo do gato. E a maioria não faz isso. Sinto muito. O pessoal entrega um trabalho espiritual e falta essa parte. Então, as pessoas não se limpam. Elas estão enganadas. Elas não se limpam. Tá? Ainda é a maioria. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Tá? Hoje, quem é que eu indico? O trabalho de quem? Eu indico esse Jean,
Jean Val Elan. Ele traz confusão, tal, não sei o quê, mas é isso, tá? A gente precisa entrar nesse lugar para abrir. Eu indico o Rodrigo Romo e eu indico o Wagner Borges. São estilos diferentes, histórias contadas de maneiras diferentes, totalmente diferentes. Então, por isso mesmo, eu acho que vale a pena percorrer os três. Porque aí só de você conseguir, eu ouvi um, ouvi outro, ouvi outro, ouvi um, ouvi outro, ouvi outro, caraca, você já abriu. Porque para sua mente comportar Wagner Borges, ok, é fácil. É fácil, tá? Porque o Wagner, ele vai trabalhar dentro do contexto muito... ele é uma enciclopédia, ele traz um estudo forte, conhecimento mesmo, pautado ali em estudo. Ele traz umas vivências, provavelmente, de vidas passadas mais elevadas, no sentido de ele já se entregou a esse conteúdo, né? E comportamentalmente ele dá para perceber que ele entrega a vida dele completamente para a coerência, né? E ele é um projetor consciente e realmente o cara é absurdo. Mas ele traz a linguagem dele é mais palatável para quem vem de estruturas dogmáticas, né? Tá? Porque ele vai contar a história sem tanta... até a personalidade do Wagner é uma personalidade mais tranquila, nesse sentido, de contar histórias de uma maneira mais tranquila, sem confrontar muito aquilo que a gente já traz armazenado, tá? Então entra tranquilo, né? O Rodrigo Romo é um cara que vai revolucionar essa mentalidade que é palatável. Ele vai trazer, do jeito dele, um choque. Né? Ele faz isso intencionalmente no primeiro curso, no segundo que você vai fazer com ele, o primeiro principalmente, ele dá um choque mesmo. E você não entende quase nada dos livros que ele escreve, e na medida em que você vai se limpando, vai entrando em contato com as ativações, com as hierarquias, e você coloca isso no seu dia a dia, né? Ele tem ali protocolos, tem mantras, tem não sei o quê. Então, se você, na medida do seu possível, for incluindo, você se associa ali. Já sonhei com ele indo para a nave, inclusive, já levei gente comigo. Teve um dia que eu sonhei que eu estava fazendo o curso dele, que era muita gente entrando na nave, mas eram os alunos dele. Claramente a gente ia para uma aula, tá? E eu, pensava assim, mas e o pai Alex, né, meu inconsciente? Trazendo o pai Alex, que é quem cuida de mim no candomblé. E eu pensei, mas e o pai Alex não vai? Ele precisa saber disso aqui, isso aqui. E aí ele deu autorização, pode trazer o pai Alex, sabe? Então, depois eu dei um livro do Rodrigo Romo até para o pai Alex, quando ele esteve lá em casa para fazer para mim uns trabalhos. Então eu tento fazer essa integração, né, dos conceitos de ancestralidade, o candomblé, junto com os conceitos do Rodrigo Romo, porque dá para encaixar tudo, até porque ele tem o curso de Orixá Reiki que eu fiz, ele tem, nas falas dele, na vida dele, ele se cuida pelo candomblé, ele considera essas entidades importantes da Umbanda e tal, e então fica fácil também. Agora, quando entra o Jean Valjean, o bagulho fica doido. Aí você, bota o cabelo pra cima e começa a gritar, meu filho, como diria assim, ó, abre parênteses entre aspas, muito, 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 uma linguagem bem feia mesmo, dedo no cu e gritaria, meu filho, você vai, caceta. É loucura, tiro, porrada e bomba na tua estrutura de dogma que restou do Rodrigo Romo. Entendeu? O cara já destrói, mas você foi preparado. Sabe? Se você botar aí no meio livros do Rodrigo Romo para você ler, livro de Enoque, o livro de Urântia, que tem que ser lido com cuidado, porque, né, a verdade não está ali também, tem parte da verdade, né? Também foi um livro manipulado, mas tem parte da verdade, então tem que ler o livro de Urântia, tem que ler Cartas de Cristo, tem que ler o livro de Enoque, que são 3 livros totalmente diferentes também, e aí você chega no Jean Valjean e sabe, já tira a calça e sai correndo, meu filho, entendeu? É assim que é. Beijo, eu tô muito feliz, gente, muito feliz. Gratidão, hein?